Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa sexta videoaula da nossa lição de jovens e hoje estaremos refletindo um pouco sobre a história de Davi. Vamos aprender o quão perigoso é levarmos uma vida ociosa e não vigiarmos em todo o tempo. Jesus foi categórico, Jesus foi objetivo e claro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância do cristão deve ser ela constante, diuturnamente. Porque se cessarmos de vigiar, se pararmos a nossa vigilância, nós corremos um sério risco de cometermos pecados na presença de Deus, de prejudicar o nosso próximo também com as nossas ações. A lição de hoje a gente vai estar falando sobre acerca de olhar para a direção errada. O título da lição específico é Olhando para a direção errada. Nós temos um texto bíblico em Salmo 101, versículo 3, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Colocar coisa má diante dos olhos é se oferecer para cair na tentação. É preciso que a gente possa entender que por questão de vigilância e temor a Deus, devemos estar sempre atentos, alerta quanto a direção para onde estamos olhando, né? É necessário que a gente possa atentar para a direção e a forma como olhamos as pessoas à nossa volta. O texto bíblico que nós temos para ler em sala de aula está em 2 Samuel capítulo 11, verso 1 ao 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, disse: Pejada estou. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Agora nós estamos lendo a partir do versículo 14. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, na nossa lição de hoje, a gente vai estar observando um pouquinho alguns detalhes sobre esse episódio que aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Errou, pecou, transgrediu, mas a lição nos mostra também que as consequências que vieram sobre a vida, sobre a casa de Davi, foi algo assim surreal, terrível, muito forte que aconteceu dentro da sua casa. O pecado nunca compensa. O pecado nunca vale a pena ser praticado. Bom mesmo é andar no temor do Senhor e nos desviar dos males
que uma vida de pecado pode trazer sobre a pessoa. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, muito vigilantes, pois a ocasião e lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. Mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso precisamos estar sempre atentos, muito cuidadosos e muito responsáveis para onde direcionamos o nosso olhar e o que decidimos deixar permanecer na nossa mente, ocupando o nosso coração. Se abrirmos mão da vigilância, vamos colocar os nossos olhos aonde não se deve colocar, e aí, a partir de então, os pensamentos serão infestados de pensamento, a mente será infestada de pensamentos nocivos à moral, ao pudor, à decência e a uma vida de santidade. E não é isso que Deus deseja para nós. Vamos estar aprendendo nessa lição dos jovens, especificamente para os jovens, também serve para os adultos, para os senhores e senhoras que já são inclusive casados, pessoas já dos 40 anos para frente, porque as tentações elas vêm sobre as pessoas, não somente na sua juventude, mas em todo o tempo enquanto o ser humano está vivo. Mas se ouvirmos a voz do Senhor e atentarmos para ela, com certeza escaparemos de todos os males. O nosso tópico 1 diz: no tempo da guerra ocioso, o homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que na época ele não era um jovem com pouca experiência de vida. Veja que aquilo que falei anteriormente, a tentação não vem sobre a pessoa apenas porque é jovem. Davi era um homem já experiente, era um homem coroado, tinha experiências em batalhas, sabia da estratégia do inimigo, mas cedeu, caiu para as tentações. A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração do Senhor. Em seu histórico, Davi tinha diversas vitórias contra seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas ações e o fato de congregar sob sua liderança homens desajustados, transformando-os em valorosos. Some-se a essa lista o fato de trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Ele também foi chamado de poeta, compositor, profeta. Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Davi era diferente, mas era um homem, era um ser humano que precisava permanecer em estado de alerta constantemente. Não estamos com esta lição querendo fazer um juízo, um julgamento sobre a vida do Davi. Jamais quem somos nós para julgarmos qualquer que seja a pessoa. O que Deus manda e ordena para nós é: olhai por vós mesmos. Estudamos rapidamente e resumidamente sobre esse episódio que ocorreu com Davi, não com o intuito de julgá-lo, condená-lo, sentenciá-lo, mas com o objetivo de, observando para este fato que aconteceu, redobrarmos a nossa vigilância em todo o tempo, durante a nossa vida. É necessário dizermos que Davi não premeditou pecar, cair no adultério com Batseba. Ele não estava deitado na sua cama e pensando no seu coração: vou me levantar
e vou mandar buscar aquela mulher, a mulher do meu amigo, para deitar-se com ela. Não houve essa premeditação. Por que é necessário estarmos sempre em estado de alerta? Porque a tentação chega, bate na porta, em um momento em que você não estava esperando. Momento em que Davi apenas passeava pela varanda do seu palácio, de repente, sem que ele menos esperasse, os seus olhos observaram, viram uma mulher se banhando. A partir daí, rapidamente, a sua mente trabalhou, funcionou e o levou a desejar aquela mulher, mesmo sabendo que não era sua mulher, mas que era a mulher de outro. Quando Davi investiga, busca informações sobre ela, descobriu que era a mulher do seu soldado, do seu amigo, mas mesmo assim, como seus pensamentos já estavam o perturbando, como o desejo já tinha crescido dentro dele, já tinha chocado aquele mal dentro de si, então ele ordena que tragam aquela mulher para ele se deitar. É necessário relembrar, reforçar para os amados. Davi não premeditou antecipadamente, por exemplo, deixar de ir para a guerra para ficar em casa observando aquela mulher. Não foi essa a premeditada, não houve isso. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Aconteceu que Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho, Hanum, reinou em seu lugar. Davi se lembra de que Naás o havia tratado com bondade e decide enviar mensageiros para consolar o novo rei. Hanum, inexperiente, ouve seus conselheiros que acusam os mensageiros de Davi de serem espiões. O rei rapa metade da barba dos homens enviados por Davi, além de cortar-lhes as roupas, de maneira que ficaram muito envergonhados. Como esses homens retornariam a Israel naquele estado? Davi, sabendo do ocorrido, pede que os homens fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam. Esse foi um ato de grande humilhação para com os mensageiros enviados de Israel, por Israel. Como se isso fosse pouco, os filhos de Amon contrataram mercenários sírios para atacar Israel num total de 33 mil homens. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas e isso lhes custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada e Deus o havia preservado de ser morto por Golias e também por Saul. Ele derrotou os filisteus, moabitas e também os arameus. Suas vitórias lhe deram prestígio como rei e paz para a nação. Mas logo todas essas benesses podem ter deixado o rei em uma situação de despreparo para o que haveria a seguir. É necessário abrir um parênteses aqui e dizer que uma vitória alcançada depois de uma grande batalha, muitas vezes leva o cidadão, leva o homem e a mulher a se sentir realizado por ter alcançado aquele objetivo, por ter vencido o inimigo, vencido uma situação. Muitas vezes somos levados a relaxar. Isso não é bom. O estado de vigilância constante deve permanecer. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saem para a guerra. Podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra seus inimigos para preservar a soberania de seu país. Não era um momento de descanso, mas um momento de alerta, pois vidas estariam em jogo e o nome do Senhor, numa guerra, seria glorificado ou blasfemado. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, ainda não chegamos em casa, ainda não chegamos na presença de Deus, ainda não chegamos no céu, ainda não tivemos nossos corpos transformados, ainda não tivemos a nossa mente plenamente transformada. O que nós temos que fazer
é entender que temos que permanecer de prontidão, estado de vigilância constante, sermos radicais, porque se nós não formos radicais, no sentido de servirmos a Deus com fidelidade, o pecado será radical em nos matar e nos destruir e nos afastar da comunhão com o Todo-Poderoso. Nosso segundo tópico, olhando na direção errada, passeando pelo terraço. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio e naquele lugar viu-se observando uma mulher tomando banho. Isso era com certeza algo incomum. Por sua vez, Davi estava em um lugar alto. E quem está no lugar alto vê com facilidade quem está no térreo, no chão, né? Aquela visibilidade chamou a atenção de Davi, que logo despertou no seu coração um desejo e ele peca com Batseba. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher. Eles informaram que era mulher de Urias, mas mesmo assim ele avança com seu plano pecaminoso. Ele envia mensageiros para falar, com aquela mulher, a fim de que ela fosse para o palácio, onde ali o rei a esperava e consumou seu ato pecaminoso. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher do outro homem, aquela relação ilícita gerou uma vida. Batseba foi falar com Davi e anunciou que estava grávida. Logo Davi tenta ocultar o seu erro. Logo Davi tenta esconder. Mas não há como ocultar um erro, pecado. Não tem como esconder. É algo como se ficasse gritante, querendo aparecer para todo mundo. E ainda mais nesse caso, em que a mulher estava gestante. Mas como que essa mulher estava grávida se o marido estava em guerra? Então logo seria descoberto o pecado, o erro cometido. Davi tenta, veja que quando Davi deseja Batseba, ele não premedita logo de início tirar a vida de Urias. Isso só ocorre quando é comunicado a ele que ela estava grávida. E quando ele tenta fazer com que parecesse que o filho era de Urias e o plano não deu certo, Davi manda chamar Urias, que logo vem, em obediência ao seu rei, embebeda Urias, manda ele para casa deitar com a sua esposa. Davi queria insinuar, encenar de que o filho seria do Urias, porque ele tinha vindo em casa e tinha deitado com a sua esposa. Urias, como um soldado fiel, por temer a Deus e por amar os seus companheiros de guerra, os seus irmãos, ele deita no pé da porta e não vai para casa. Davi tenta a segunda vez e ele não vai para casa novamente. Então Davi pensa consigo, vai ser descoberto, vou ter que matar este homem. Então envia uma carta pelo próprio Urias, que entrega a Joabe. E Joabe coloca na maior frente de guerra, onde Urias é morto. E a Bíblia diz com clareza de que isso pareceu mal aos olhos de Deus. Não foi a vontade do Senhor. Não era agradável a Deus o que Davi havia feito. A narrativa de 2 Samuel nos traz as consequências da ação de Davi. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente. E mesmo amando Davi, julgou por 3 motivos. Primeiro, o Senhor ungiu Davi e deu a ele posses, bens e o reino de Israel. Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos olhos do Senhor. Segundo, Davi havia matado Urias e tomado a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder, para não incorrerem em adultério, matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada, para depois ficarem com ela. Por isso que o próprio Abraão chegou a mentir, dizendo que não era Sara a sua esposa, mas sua irmã, porque temia de que o rei viesse a matá-lo para ficar com a sua mulher. Davi
havia matado um de seus melhores e mais íntegros soldados, e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás, sem possibilidade de resgate. A falta de controle sobre sua cobiça fez de Davi um homem digno de uma séria punição. A gravidade do ato do rei se conclui desta forma: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, conforme está escrito em 2 Samuel 12, versículo 14. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Por isso que Jesus disse que seus discípulos deveriam ser luz do mundo, deveriam ser sal da terra. Quando Paulo escreve aos Romanos, está escrito lá logo no início da carta aos Romanos, que o nome do Senhor era blasfemado entre os gentios, por causa de cristãos que viviam desordenadamente. Hajamos de pensar da seguinte maneira: nós somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus e somos chamados, Deus nos deu honra e somos chamados para honrar o seu nome. Uma das maneiras mais plenas e belas e perfeitas de honrarmos o nome do Senhor não é somente fazendo coisas na obra de Deus, mas conservando-se íntegros, puros, santos diante de Deus e da sociedade. O nome de Deus será glorificado pela sua vida em santidade. Muito importante isso. Aí, a espada nunca mais se separará da tua casa. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança que iria nascer e a contínua guerra que haveria na sua família. O bebê de Batseba chegou a nascer, mas faleceu depois de 7 dias, ainda que Davi tenha buscado ao Senhor pela vida da criança. Depois a Bíblia nos mostra que houve no lar do rei um incesto, quando o irmão estupra a sua meia-irmã. E diante desse ato, gera-se uma revolta em Absalão, um dos filhos de Davi, que veio a matar o seu irmão Aminon, por causa que ele havia estuprado sua irmã Tamar. O que logo depois o Absalão foge, quando retorna do seu estado de fugitivo, ele dá um golpe de estado, começa a perseguir o rei Davi para matar. Davi teve que fugir, quieto, sem murmuração, sem blasfêmia. Davi estava consciente do que estava passando. O contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O fato da gente errar na vida não é porque Deus não está com a gente, não é porque Deus não ama, não é porque Deus não guarda, não é porque Deus não protege. As nossas ações trazem consequências sobre as nossas vidas. E isso não quer dizer que Deus não está com a gente, mas o fato é que, mesmo assim, nós continuamos sendo seres humanos. Deus pode estar comigo, mas Ele não retira de mim o meu direito de escolha. Deus me dá liberdade total. Mas o que eu devo pensar? Eu devo pensar todos os dias em honrá-lo. Todas as minhas ações devem ser premeditadas no sentido de honrá-lo. Porque se qualquer uma delas for premeditada sem esse sentimento de querer honrar o Senhor, com certeza poderei cair. Qualquer um pode cair a qualquer momento. Porém, consequências virão, dolorosas, doídas. Então, e tal verdade de que Davi era segundo o coração de Deus significa duas coisas: que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava ao Senhor e que havia sido escolhido por ele para uma grande obra, e que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. Quando a lição diz Davi era um homem, não quer dizer que ele tinha liberdade de pegar a mulher do próximo. Apenas está mostrando que era alguém que poderia cair. Mesmo sendo segundo o coração de Deus, continua sendo um ser humano.
que em qualquer momento onde falta vigilância, vai cair no pecado. Isso é um fato. E foi justamente isso que o fez cair. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não retira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor Jesus, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como vencerei? Não podemos dar lugar. Não podemos dar lugar à carne. Não podemos dar lugar a coisas, a situações que venham despertar o nosso desejo por aquilo que não é lícito. Entende? Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado por Deus, usada por Deus, vigilância total, porque isso não retira de você sua humanidade. Você pode profetizar, falar línguas estranhas, você pode orar, alguém ser curado da enfermidade, pode pregar bem, a alma se render aos pés do Senhor, mas isso não retira sua humanidade. Você continua sendo um ser humano. E que se der lugar, vai acontecer sim a queda. Portanto, devemos vigiar constantemente. Nós concluímos a nossa lição de hoje dizendo que a tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, ele vai dizer para nós andar em espírito. Porque se andarmos em espírito, não satisfaremos os desejos da carne. É necessário mortificar os desejos da carne. E isso ocorre por meio de andar uma vida ou por meio de levarmos uma vida no Espírito. Sujeitos à vontade, à direção, à orientação do Espírito Santo, escaparemos de cair em tentação. A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda uma história de vida. Não vale a pena. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais, que podem ser evitados se, ao invés de estar ociosos, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar o nosso olhar naquilo que Deus espera que façamos. Nada de ociosidade. Ocupe sua vida na oração, no jejum, na consagração, na dedicação, no louvor, na obra de Deus, no seu trabalho secular, no seu trabalho material, mas cuidado com aqueles momentos em que surge de repente uma tentação. É uma tentação, é algo enganoso, não vale a pena cair, porque pode bagunçar toda a vida que você levou para construir na presença de Deus. Que Deus abençoe seu coração e que Deus nos faça vitoriosos e nos conceda capacidade cada dia mais de vigiarmos para não cairmos em tentação. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.